A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Bárbara, sou irmã do pastor José Luiz por parte de pai e desde já peço a Deus que nos proteja com o seu sangue, porque quando algo é falado da parte de Deus, principalmente quando o objetivo é alertar os irmãos em libertação, a gente sofre retaliações no mundo espiritual quando a gente não está preparado. Mas que o Senhor Deus, nesse momento, venha nos cobrir com o seu santo sangue, o sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Quero compartilhar com meus irmãos uma experiência que eu tive, uma experiência de vida que eu pude viver, segundo a permissão de Deus. Foi assim, eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem ele era, eu era espírita, e eu senti no coração de conhecê-lo, porque quando a gente vive uma vida, a vida no espiritismo ela não é fácil, e eu via que os cristãos, eles têm uma alegria, o brilho nos olhos que só eles têm. Já ouvia muitos testemunhos, mas não me entregava, não me rendia. Até o dia que eu me rendi. Mas o meu irmão, ele nunca desistiu de mim. Ele sempre alertou a mim e minha família da verdade. E eu comecei a ir à igreja com ele. Ele me buscava e ensinava com todo o carinho que um irmão tem por uma irmã mais nova e também com todo o carinho e cuidado que um pastor tem por uma ovelha. E ele sempre falava, e eu sentia que era de Deus, que Deus estava ali falando através da boca dele, mas eu não me convencia. Até que então ele agiu justamente, pediu para mim pedir uma experiência com Deus, porque só a partir desse momento que eu ia me convencer de que aquilo era errado. E essa parte foi o espinho da minha carne, que eu posso dizer assim, que antigamente era a vaidade e a depilação. E eu tive uma visão no mundo espiritual que eu tinha um hábito de dormir sem as vestes que as irmãs usam debaixo do vestido. O sutiã, as vestes íntimas. E ele sempre me alertou que não podemos fazer isso, porque quando dormimos, Deus envia anjos para cuidar de nós. E quando a gente está com alguma parte do nosso corpo à mostra, aquele anjo do Senhor se envergonha. E ele se retira. E quem chega, consequentemente, é o anjo caído. E foi isso que aconteceu. Nessa visão, eu estava deitada com a mesma roupa, o mesmo corpo, a mesma cama do lado da minha mãe, e chegou um espírito maligno em forma de mulher, com cropped e saia e chifres bem grandes e unhas que não são garras como muitas pessoas descrevem, mas unhas mesmo parecendo aquelas unhas de alongamento na cor vermelha. E isso eu me lembro até hoje. E ela rastejava aquelas unhas no meu ouvido, me perturbando. Eu falava: que o Senhor te repreenda, sai de perto de mim em nome de Jesus. Só que ela me respeitava por um momento e depois voltava, sinal de que alguma coisa estava errada na minha vida. E nisso eu fiz umas 3 vezes, se eu não me engano. Só que, aleluia, entrou
uma grande luz invadindo a minha casa. Uma voz mansa, doce e suave que eu pude ouvir. Filha, eu te quero ataviada. E eu sabia que era a voz do Senhor. E eu sentia aquela presença tremenda. Uma presença que me corrigiu, mas também uma presença que me fez me sentir muito amada. E eu falei, Deus, me mostra, por favor, onde eu tô pecando. E Ele me mostrou. Daquela mesma forma que eu estava vestida, Deus me mostrou um dia corriqueiro da minha vida, que eu estava nua e fazendo o que eu fazia antes, o hábito da depilação. E dormir sem as vestes íntimas por baixo do vestido que eu estava dormindo. E isso me fez entender na minha consciência que mesmo sem palavras, Deus ele pôde me mostrar onde eu estava errando. E eu senti que eu estava errada e parei com aqueles hábitos. Eu glorifico o nome do Senhor porque na palavra está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma verdade que realmente te liberta e me libertou. Que esse testemunho possa servir de um levante na vida dos irmãos, uma edificação para a vida dos meus irmãos. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Fiquem na paz. Então está aí, meus irmãos, o testemunho da minha irmã, né? Eu, pastor José Luiz, do canal Escolha Jesus ao Mundo. E aí, para que vocês vejam mais um testemunho, né, de que a depilação, ela não é de Deus e quem se depilar está pecando. Tem também o testemunho da outra irmã que quando eu criei um grupo, ela falou que Deus mostrou das partes íntimas dela saindo vermes, tá? É outro testemunho forte, tá bom? Então Deus abençoe, divulgue um vídeo em nome de Jesus.